Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Directory. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e Active Directory. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso. Esta videoaula nós vamos começar o estudo sobre os fundamentos do protocolo TCP/IP. Se você mas se você já estudou o TCP/IP, já conhece o básico de redes, pode dar uma passadinha rápida, não tem problema. Sempre é uma boa revisão. Mas eu resolvi colocar esses tópicos porque acontece muito de alunos virem estudar. Eu quero ser administrador do Windows Server, eu quero saber instalar, configurar, administrar servidores com Windows Server e não tem conhecimento nenhum do TCP/IP. Quando fala lá, se tu verificou o Default Gateway está correto, o que é Default Gateway? Você verificou se o servidor DNS está configurado corretamente, o que é servidor DNS? Então esses fundamentos todo mundo precisa ter, precisa saber para administrar uma rede não só baseada no Windows Server, qualquer rede. Redes e TCP/IP são os fundamentos para estudar o Windows Server, para estudar Linux ou qualquer outro sistema operacional de servidores e de redes. Então, nesta lição, nós vamos ver os fundamentos do TCP/IP, uma visão geral do protocolo, o que é número IP, como é que é formado o número IP, configurações do protocolo TCP/IP em um computador em rede local, onde vai, quais os passos para acessar as configurações, o que é o chamado Default Gateway, que é um parâmetro importante, vocês têm que conhecer. Então, às vezes o computador está lá comunicando beleza na rede, mas não acessa a internet ou não acessa outras filiais da empresa. O que está acontecendo? Muito provável que o Default Gateway esteja incorretamente configurado. O que é DNS, o que é DHCP, o que é WINS, detalhar mais o que é cada um desses serviços. Nós vamos estudar esses serviços em detalhes no Windows Server lá no módulo 16 desse curso, mas por enquanto uma apresentação de qual a função de cada um desses serviços. Comando ipconfig com as suas opções básicas e só para vocês começarem a pegar o gosto, um exemplo de questão que pode aparecer em exames de certificação na Microsoft e que exige única e exclusivamente conhecimento de TCP/IP. Então, vocês têm que dominar o básico do TCP/IP. Essa lição vai ser ministrada pelo colega Manuel Jailton, um colega com quem eu tenho uma parceria de longa data, e ele, com base no conteúdo no PDF desse nosso módulo, ele produziu essas aulas para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail, tem o e-mail do Eduardo, vocês podem entrar em contato. Será um prazer a gente ajudar vocês a consolidar esses conhecimentos sobre o TCP/IP. Então, um bom estudo sobre os fundamentos do TCP/IP. Valeu! Bem, então iniciando o capítulo 2, nós vamos falar nesse capítulo todo sobre os fundamentos do TCP/IP. E nessa lição, nós vamos ver uma visão geral do protocolo TCP/IP. Então, para que os computadores de uma rede elas possam trocar informações entre si, é necessário que todos os computadores adotem as mesmas regras para o envio e recebimento de informações. Esse conjunto de regras é conhecido como protocolo de comunicação. Falando de outra maneira, podemos afirmar que os computadores de uma rede possam trocar informações entre si, é necessário que todos estejam utilizando o mesmo protocolo de comunicação. No protocolo de comunicação, estão definidas todas as regras necessárias para que o computador de destino entenda, entre aspas,
as informações no formato que foram enviadas pelo computador de origem. Dois computadores com diferentes protocolos instalados, eles não serão capazes de estabelecer uma comunicação e nem serão capazes de trocar informação. Antes da população da internet, existiam diferentes protocolos sendo utilizados nas redes das empresas. Os mais utilizados eram esses, o TCP/IP, o IPX/SPX, o AppleTalk e etc. Se colocarmos dois computadores ligados em rede, um com um protocolo, por exemplo, o TCP/IP, e o outro com um protocolo diferente, por exemplo, o NetBEWI. Estes dois computadores, eles não serão capazes de estabelecer a comunicação e trocar informações entre si. Se, por exemplo, o computador com o protocolo NET instalado não será capaz de acessar uma pasta ou uma impressão compartilhada no computador com o protocolo TCP/IP e vice-versa. À medida que a internet começou a tornar-se mais e mais popular, com o aumento exponencial dos números de usuários, o protocolo TCP/IP passou a tornar-se um padrão de fato, utilizado não só na internet, como também nas redes internas da empresa. Redes estas que começavam a ser conectadas à internet. Então, como as redes internas precisavam conectar-se à internet, tinham que usar o mesmo protocolo da internet, ou seja, o TCP/IP. Dos principais sistemas operacionais do mercado, o Unix sempre utilizou o protocolo TCP/IP como padrão. O Windows dá suporte ao TCP/IP desde as primeiras versões, porém para o Windows, o TCP/IP somente tornou-se o protocolo padrão a partir do Windows 2000. Ser o protocolo padrão significa que o TCP/IP será instalado automaticamente durante a instalação do sistema operacional, se for detectada a presença de uma placa de rede. Até mesmo o sistema operacional Novell, que sempre foi baseado no protocolo IPX/SPX como protocolo padrão, passou a adotar o TCP/IP como padrão a partir da versão 5.0. O que temos hoje na prática é a utilização do protocolo TCP/IP na esmagadora maioria das redes, para não dizer na sua totalidade, sendo que a sua adoção cada vez maior. Como não poderia deixar de ser, o TCP/IP é o protocolo padrão do Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Vista, Windows 8, Windows Server 2012 e o 2010, e o Windows 10. Se durante a instalação o Windows detectar a presença de uma placa de rede, automaticamente será sugerida a instalação do protocolo TCP/IP nas versões mais antigas, ou será instalada automaticamente o TCP/IP nas versões mais novas a partir do Windows 2000. Uma nota: para pequenas redes não conectadas à internet, é recomendada a adoção do protocolo NET, devido à sua simplicidade de configuração. Porém, esta é uma situação muito rara, pois dificilmente teremos uma rede isolada, sem conexão com a internet ou com parceiros de negócios como clientes e fornecedores. Agora, passaremos a estudar algumas características do protocolo TCP/IP. Veremos que cada equipamento que faz parte de uma rede baseada no TCP/IP tem alguns parâmetros de configuração que devem ser definidos para que o equipamento possa comunicar-se com sucesso na rede e trocar informações com os demais equipamentos da rede. Quando utilizamos o protocolo TCP/IP como protocolo de comunicação em uma rede de computadores, temos alguns parâmetros obrigatórios que devem ser configurados em todos os equipamentos que fazem parte da rede: computadores, servidores, hubs, switches, impressoras de rede e etc. Então, na figura 2.1, essa figura aqui, tá? Nós temos uma visão geral de uma pequena rede baseada no protocolo TCP/IP. Então, nessa figura, nós temos uma rede local para uma pequena empresa. Esta rede local não está conectada a outras redes, da empresa ou à internet. Nesse caso, cada computador da rede precisa de pelo menos dois parâmetros configurados: o número IP e a máscara de subrede. Observa que nós temos aqui o IP de cada um e nós temos aqui a máscara de subrede. O número IP
é o número no seguinte formato: x.y.z.w. Não podem existir duas máquinas com o mesmo número IP dentro da mesma rede. Caso eu configure um novo equipamento com o mesmo número IP de uma máquina já existente, será gerado um conflito no número de IP. E um dos equipamentos, muito provavelmente o novo equipamento que está sendo configurado, ele não irá conseguir se comunicar com a rede. O valor máximo para cada um dos números x, y, z ou w é 255. Mais adiante, quando nós tratarmos sobre os sistemas de numeração decimal e binária, você entenderá o porquê deste valor máximo de 255. Uma parte do número IP 1, 2 ou 3 dos 4 números é a identificação da rede. A outra parte é a identificação da máquina dentro da rede. O que define quanto dos 4 números fazem parte da identificação da rede e quantos fazem parte da identificação da máquina é a máscara de subrede, o subnet mask. Vamos considerar o exemplo de um dos computadores da rede da figura anterior, indicada anteriormente. Então nós temos aqui o número de IP 10.200.150.1 e a subrede 255.255.255.0. As três primeiras partes da máscara da subrede igual a 255 indicam que os 3 primeiros números representam a identificação da rede e o último número é a identificação do equipamento dentro da rede. Para o nosso exemplo, nós teríamos a rede 10.200.150, ou seja, todos os equipamentos do nosso exemplo fazem parte da rede 10.200.150. Ou, em outras palavras, o número IP de todos os equipamentos da rede começam com 10.200.150. Nesse exemplo, onde estamos utilizando os 3 primeiros números para identificar a rede e somente o 4º número para identificar o equipamento, temos um limite de 254 equipamentos que podem ser ligados nessa rede. Observe que são 254 e não 256, pois o primeiro número, o 10.200.150.0 e o último, 10.200.250.255, não podem ser utilizados como número IPs de equipamentos de rede. O primeiro é o próprio número da rede e o último é o endereço do broadcast, o 10.200.150.255. Ao enviar uma mensagem para o endereço de broadcast, todas as máquinas da rede receberão a mensagem. Nas próximas lições deste capítulo, eu falarei um pouco sobre o endereço de broadcast e outros endereços especiais. Com base no exposto, nós podemos apresentar a seguinte definição. Para se comunicar em uma rede baseada no protocolo TCP/IP, todo equipamento deve ter pelo menos um número IP e uma máscara de subrede, sendo que todos os equipamentos da rede devem ter a mesma máscara de subrede. Uma nota: existem configurações mais avançadas, onde podemos subdividir uma rede TCP/IP em subredes menores. O conceito de subrede será tratado em detalhes em uma das próximas lições deste capítulo. No exemplo da figura 2.1, que nós apresentamos anteriormente, observe que o computador, deixa eu botar lá para você ver. Aqui, então nós estamos falando dessa imagem aqui. Então, observe que o computador com o IP 10.200.150.7 está com uma máscara de subrede diferente da máscara de subrede dos demais computadores da rede. Este computador está com a máscara 255.255.0.0 e os demais computadores da rede estão com a mesma máscara de subrede 255.255.0. Nesse caso, é como se o computador com o IP 10.200.157 pertencesse a outra rede. Na prática, o que irá acontecer é que esse computador não conseguirá se comunicar com os demais computadores da rede, por ter uma máscara de subrede diferente das demais. Esse é um dos erros de configuração mais comuns. Se a máscara de subrede estiver incorreta, ou seja, diferente da máscara dos demais computadores da rede, o computador com a máscara de subrede incorreta não conseguirá comunicar-se com a rede.
Na tabela a seguir, nós temos alguns exemplos de máscaras de subredes e do número máximo de equipamentos em cada uma das respectivas redes. Então você entenderá como fazer esses cálculos mais adiante, quando nós estudarmos o sistema de numeração binário e o cálculo de subredes. Então nós temos aqui uma máscara 255, 255, 255.0. O número de equipamentos na rede máxima é de 257. 254. 255, 255.0.0, o número de equipamentos é de 65.534. 255.0.0.0, 16.777.214 máquinas. Quando a rede está isolada, ou seja, não está conectada à internet ou a outras redes externas através de links de comunicação de dados, apenas o IP e a máscara de subrede são suficientes para que os computadores possam se comunicar e trocar informações. A conexão de rede local com outras redes é feita através de links de comunicação de dados. Para que essa comunicação seja possível, é necessário um equipamento capaz de enviar informações para outras redes e receber informações dessas redes. O equipamento utilizado para este fim é o roteador. Todo pacote de informações que deve ser enviado para outras redes deve obrigatoriamente passar pelo roteador. Todo pacote de informação que vem de outras redes deve também obrigatoriamente passar pelo roteador. Como o roteador é um equipamento de rede, este também terá um número de IP. O número IP do roteador deve ser informado em todos os demais equipamentos que fazem parte da rede, para que estes equipamentos possam se comunicar com as redes externas. O número IP do roteador é informado no parâmetro de configuração do TCP/IP, conhecido como Default Gateway ou Gateway padrão. Na prática, quando configuramos o Gateway padrão, estamos informando o número IP do roteador. Você aprenderá a fazer essas configurações em diferentes versões do Windows no capítulo 3. Quando um computador de rede tenta se comunicar com outros computadores, servidores, o protocolo TCP/IP faz alguns cálculos utilizando o número IP do computador de origem, a máscara de subrede e o número IP do computador de destino. Veremos esses cálculos em detalhes nas próximas sessões desse capítulo. Se após feitas as contas for concluído que os dois computadores fazem parte da mesma rede, os pacotes de informação são enviados para o barramento de rede local e o computador de destino captura e processa as informações que lhe foram enviadas. Se, após feitas as contas, for concluído que o computador de origem e o computador de destino fazem parte de redes diferentes, os pacotes de informações são enviados para o roteador, número IP configurado com o Default Gateway, né? E o roteador é o responsável por achar o caminho, a rota para a rede de destino. Então, com isso, para equipamentos que fazem parte de uma rede baseada no protocolo TCP/IP e conectada a outras redes ou à internet, devemos configurar no mínimo os seguintes parâmetros: número de IP, máscara de subrede e o Gateway padrão. Em redes empresariais existem outros parâmetros que precisam ser configurados. Um dos parâmetros que deve ser informado é o número IP de um ou mais servidores, ou seja, o DNS, o Domain Name System. O DNS é o serviço responsável pela resolução de nomes. Toda a comunicação em redes baseadas no protocolo TCP/IP é feita através do número IP. Por exemplo, quando nós vamos acessar o meu site, juliobatiste.com.br, tem que haver uma maneira de encontrar o número IP do servidor onde fica hospedado o meu site. O serviço que localiza o número IP associado a um nome é conhecido como servidor DNS. Por isso, a necessidade de informarmos o número IP de pelo menos um servidor DNS, pois se esse serviço de resolução de nomes, sem esse serviço de resolução de nomes, muitos recursos da rede estarão indisponíveis, inclusive o acesso à internet. Existem aplicativos antigos que são baseados em outros serviços de resolução de nomes, como o WNS, o Windows Internet Name System. O Windows NT Server 4.0 utilizava intensamente o serviço WNS para a resolução de nomes. A partir do Windows 2000, o serviço utilizado é o DNS.
Porém, podem existir aplicações que ainda dependam do WNS. Nesses casos, você terá que instalar e configurar um servidor WNS na sua rede e configurar o IP deste servidor em todos os equipamentos da rede. No capítulo 5, você aprenderá sobre a instalação e configuração de um servidor WNS no Windows Server 8 e no Windows Server 2012. Uma dica importante: em redes mais antigas, onde ainda existem clientes baseados em versões antigas do Windows, tais como o Windows 95, o Windows 98, o Windows ME, o WNS ainda é necessário. Sem o WNS, poderá haver erro no acesso aos principais recursos da rede, tais como pastas e impressoras compartilhadas. As configurações do protocolo TCP/IP podem ser definidas manualmente, isto é, configurado manualmente em cada um dos equipamentos necessários com as informações do protocolo, como por exemplo o número IP, a máscara de subrede, o número IP do gateway padrão, o número IP de um ou mais servidores DNS e assim por diante. Esta é uma solução razoável para pequenas redes, até com 5 computadores. Porém, pode ser um problema para redes maiores, com um grande número de equipamentos conectados. Para redes maiores, é recomendado o uso do serviço DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. O serviço DHCP pode ser instalado em um servidor com o Windows NT Server 4.0, o Windows 2000 Server, o Windows Server 2003, o Windows Server 2008 ou o Windows Server 2012. Uma vez disponível e configurado, o serviço DHCP fornece automaticamente todos os parâmetros de configuração do protocolo TCP/IP para os equipamentos conectados à rede. Os parâmetros são fornecidos quando o equipamento é inicializado e podem ser renovados em períodos definidos pelo administrador. Com o uso do DHCP, uma série de procedimentos de configuração podem ser automatizados, o que facilita a vida do administrador e elimina uma série de erros. Uma nota: veremos em detalhes como instalar e configurar um servidor DHCP no Windows Server 2008 e no Windows Server 2012 no capítulo 5. Uma dica importante: serviços tais como um servidor DNS e um servidor DHCP só podem ser instalados em computadores com as versões do servidor do Windows, tais como o NT Server 4.0, o Windows 2000 Server, o Windows Server 2003, o Windows Server 2008 ou o Windows Server 2012. Esses serviços eles não estão disponíveis em versões clientes do Windows, tais como o Windows 95, o 98 e o ME. O Windows 2000 Professional, o Windows XP Professional, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8 ou o Windows 10. É importante salientar que as versões clientes do Windows podem receber automaticamente as configurações do TCP/IP de um servidor DHCP. O que as versões clientes do Windows não podem é ser configuradas como um servidor DHCP. Servidor DHCP somente nas versões do Windows Server. O uso do DHCP também é muito vantajoso quando são necessárias alterações no número IP dos servidores DNS, o WNS ou o número do IP do gateway padrão. Então vamos imaginar uma rede com 1000 computadores e que não utiliza o DHCP, ou seja, os diversos parâmetros do protocolo TCP/IP são configurados manualmente pelo administrador da rede em cada computador. Agora, vamos imaginar que o número IP do servidor DNS foi alterado. Nesse caso, o administrador e a sua equipe técnica terão que fazer a alteração do número IP do DNS, do servidor DNS, em todas as estações de trabalho da rede. Um serviço, entanto. Se essa mesma rede estiver utilizando o serviço DHCP, bastará alterar o número IP do servidor DNS nas configurações do servidor DHCP. O novo número será fornecido para todas as estações de trabalho automaticamente, na próxima vez que as estações forem inicializadas. Muito mais simples e prático, e principalmente com a menor possibilidade de erro. Você então pode verificar facilmente as configurações do protocolo TCP/IP que estão definidas para o seu computador, qualquer versão do Windows. Para você fazer isso, basta seguir os passos. Primeiro,
Você vai fazer o logon, né, com uma conta de permissão como administrador. Você vai abrir o prompt de comando em qualquer versão do Windows. A maneira mais fácil de você abrir um prompt do comando é combinar a tecla do login do Windows mais o R. Você vai apertar ao mesmo tempo, será exibido a janela de executar. Você vai digitar o comando cmd, pressiona Enter. Será aberta a janela do prompt de comando. Aí você vai executar o comando. Na janela do comando você vai digitar ipconfig/all. Pressiona Enter e aí vai ser mostrado para você. Serão exibidas as diversas configurações do TCP/IP, conforme você vai ver nessa imagem aqui, ó. Então aqui, né, nós temos um exemplo de uma configuração do protocolo TCP/IP. O comando ipconfig exibe informações para as diversas interfaces de rede instaladas, placa de rede, modem tradicional, modem USB wireless e etc. No exemplo da figura, né, 1.2, nós temos uma única interface de rede instalada, a qual é relacionada com a placa de rede Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet, né, NC. Então observe que temos um número de IP para 2 servidores DNS e 1 para o servidor WINS. Então observa aqui, né, as configurações aqui da máquina, beleza? Aqui, ó, servidor WNS primário, servidor DNS, o gateway padrão, a máscara de rede, o endereço de IP. Outra informação importante é o endereço físico, mais conhecido como MAC address, ou endereço da placa. O MAC é um endereço que identifica a placa de rede. Os 6 primeiros números letras são uma identificação do fabricante da placa e os 6 últimos uma identificação da placa. Não existem 2 placas com o mesmo MAC, ou seja, este endereço é único para cada placa de rede. No exemplo dessa imagem aqui, ó, dessa figura, nós temos um computador com 2 interfaces de rede. Uma das interfaces é ligada à placa de rede, uma Realtek RTL8029 PCI Ethernet Adapter, a qual conecta o computador à rede local. A outra interface é ligada ao fax modem, a qual conecta o computador à internet. Para o protocolo TCP/IP, a conexão via fax modem aparece como se fosse mais uma interface de rede, conforme pode ser configurado na listagem 1.3. Aqui, né? Aqui nós temos o adaptador, nós temos aqui a descrição, o IP fixo, o DHCP, o NetBIOS TCP/IP. Aqui nós temos a máscara. Ó, aqui nós temos o Ethernet, o adaptador Ethernet. Aqui, ó, a descrição, Realtek, que a gente falou, o endereço fixo, e assim temos aqui todas as configurações, ok? É claro que este é um computador muito antigo, pois é quase impossível hoje encontrar alguém que ainda acessa a internet através de uma linha de escada, usando uma placa de fax modem. Mas, como exemplo, didaticamente serve para ilustrar. Então, isso aqui para ilustrar. Bem, esses são os aspectos básicos do protocolo TCP/IP. A seguir, coloco um exemplo de questão que cobra apenas os aspectos básicos do TCP/IP e que pode aparecer em exame de certificação de diferentes empresas e produtos relacionados a redes. Então, questão de exemplo para os exames de certificação. A seguir, coloco um exemplo de questão relacionada ao TCP/IP que pode aparecer nos exames de certificações da Microsoft ou de outras empresas onde são cobrados conhecimentos básicos do protocolo TCP/IP. Então vamos à questão. A seguir estão as configurações básicas do TCP/IP de 3 estações de trabalho: Micro 1, Micro 2 e Micro 3. O Micro 1 ele tem um IP 100.100.100.3 com a máscara de subrede 255.255.255.0 e um gateway de 100.100.100.1. O Micro 2 tem o número de IP 100.100.100.4, uma máscara de subrede 255.255.240.0 e um gateway 100.100.100.1. E o Micro 3, o número de IP 100.100.100.5, uma máscara de subrede 255.255.255.0 e um gateway 100.100.100.2. O Micro 2 não está conseguindo se comunicar com os demais computadores da rede.
Já o micro 3 consegue comunicar-se na rede local, porém não consegue se comunicar com os recursos de outras redes, como, por exemplo, a internet. Quais alterações você deve fazer para que todos os computadores possam se comunicar normalmente, tanto na rede local quanto com as redes externas? Então, só para você ver novamente aqui a imagem. Então, tá aqui, ó, que é as imagens dos micros. Então, você vai dizer quais dessas opções você tem que fazer, ok? Então, vamos lá. Na opção A, altere a máscara de subrede do micro 2 para 255.255.0. Altere o gateway do micro 3 para 100.100.100.1. Na opção, voltando aqui para você ver. Na opção 2, altere a máscara de subrede do micro 1 para 2.55.255.240.0. Altere a máscara de subrede do micro 3 para 255.255.240.0. Na C, altere o gateway do micro 1 para 100.100.100.2. Altere o gateway do micro 2 para 100.100.100.2. Altere o gateway do micro 3 para 100.100.100.1 na letra D. E na letra E, altere a máscara de subrede do micro 2 para 255.255.255.0. Então, a resposta aí é a letra A. Então, a resposta é a letra A. Então, vamos fazer aqui um comentário. Pelo enunciado, o computador micro 2 não consegue comunicar com nenhum outro computador da rede. Esse é um sintoma típico de problema de máscara de subrede. É exatamente o caso do micro 2. Né? Está com uma máscara de subrede 255.255.0.0, diferente dos demais computadores. Por isso ele está isolado e não consegue se comunicar com os demais computadores da rede. Já o micro 3, ele não consegue comunicar-se com outras redes, mas consegue comunicar-se na rede local. Este é um sintoma de que a configuração do gateway padrão está incorreta. Por isso, há necessidade de alterar a configuração do número de gateway padrão do micro 3, para que este utilize a mesma configuração dos demais computadores da rede. Observe como esta questão testa apenas conhecimento básico do TCP/IP, tais como máscara de subrede e default gateway. Agradeço por ter assistido o vídeo até o final e lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui você vai ter acesso a centenas de vídeos desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma aula de demonstração da nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes, já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você, pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração, tem aulas do Server 2012, 2016, 2019 e quando lançarem novas versões a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Directory. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional por um preço muito em conta, que você pode acessar através desse endereço aqui, é essa nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em 4 autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal, não esqueça de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, que são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server, compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist, através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.